Oi, já vamos começar daqui a pouquinho. Oi, Eclésia. Bom, você tá aqui, vamos começar então, tá bom? Vamos orar, tá? Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, venho no teu altar clamar, Senhor, por essa aula, para que ela entre dentro do nosso coração, para que haja resultado, Senhor, que tenhamos força para agir em obediência. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um que assiste essa aula e que a tua prosperidade, a tua poderosa mão, a tua graça, a tua misericórdia estejam estendidas, Senhor, sobre as famílias, as casas, que o Senhor venha com o teu socorro, com o teu resgate, em nome de Jesus, amém. Vamos lá? Então, essa lição é a segunda do Passos de Bebê. Então, o primeiro passo de bebê é fazer o fundo de emergência, tá? Fez o fundo de emergência e agora o segundo passo. O segundo passo, então, é a bola de neve da dívida. Perca peso rápido e de verdade. Então, eu vou ler, eu fiz diferente hoje, porque normalmente eu faço eu marco tudo e depois eu coloco na folha os pontos, né? Não, eu fui marcando no livro mesmo, escrevi do lado, porque tem bastante coisa importante para compartilhar aqui que ele fala, sabe? Então eu vou ler, tá? Então, para construir riqueza, você terá que recuperar o controle da sua renda. Então, quando a gente entra em dívida, a gente perde esse controle. Então, a gente precisa retomar esse controle, tá bom? Identifique o inimigo. Então, a primeira coisa, para a gente ter prosperidade financeira, a gente precisa eliminar as dívidas. A gente tem que eliminar as dívidas. Tava até falando com meu marido ontem que eu tenho alguns parcelados ainda e eles vão acabar em agosto. Em nome de Jesus, nunca mais vou comprar nada parcelado. Nada. Nada, 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 tá? Porque esses parcelados vão consumindo, quando vai ver a pessoa só vive para pagar parcelado. Então, a gente tem que ter isso muito claro na nossa mente. Eliminar as dívidas. A gente só consegue ter prosperidade financeira se a gente não tem dívida, tá bom? Então, eu vou ler aqui para vocês um pedaço que eu achei muito importante, interessante, para contextualizar. Ele fala assim: a matemática é reveladora. O americano comum, com uma renda anual de $50 mil, normalmente tem um pagamento de $850 para casa, 495 para carro, um pagamento adicional de 180 no segundo carro, depois um pagamento de empréstimo estudantil de 165, e aí a dívida média do cartão de crédito é cerca de $12 mil, fazendo parcelas mensais em torno de $185 mil, $185 por mês. Além disso, essa família típica, a gente está falando aqui de um salário ordinário, tá, nos Estados Unidos. Além disso, essa família típica terá outras dívidas diversas em coisas como móveis, aparelhos de som ou empréstimos pessoais, pelos quais pagam $120 adicionais. Todos esses pagamentos totalizam $1.995 mil, quer dizer, quase $2 mil de parcelamentos, ok? Por mês. Se essa família investisse isso, em vez de mandar para os credores, seria milionária em fundos mútuos em apenas 15 anos. Então, se a pessoa, ao invés de ficar pagando parcela, $2 mil aqui, em parcelado, e investisse esse dinheiro, em 15 anos ela se tornaria milionária, tá? Então veja, gente, que não é a quantidade de coisas não é quanto a gente ganha, é como que a gente administra o que a gente ganha. Depois de 15 anos, fica realmente empolgante. Eles teriam $2 milhões em mais 5 anos, então em 20 anos, né? 3 milhões em mais 3 anos, 4 milhões em mais 2 anos e meio, 2 milhões e 2 anos e meio e 5,5 milhões em mais 2 anos. Então eles teriam $5,5 milhões após 28 anos, investindo
US$ 2.000 por mês, tá? Lembre-se de que isso ocorre com uma renda média. A gente não tá falando de um salário super alto, tá? O que significa que muitos de vocês ganham mais que isso. Se você está pensando que não tem muitos pagamentos e com isso sua matemática não vai funcionar, você perdeu o ponto. Se você ganha 50 mil e tem menos pagamentos a fazer, está em vantagem, pois já tem mais controle sobre a sua renda do que a maioria das pessoas. Então, eu tenho aprendido isso, sabe, gente? Não é a quantidade que a pessoa ganha, mas sim como ela administra essa quantia. Então, o primeiro passo a gente já aprendeu, que é o fundo de emergência, tá? A gente está falando aqui do segundo ponto, que é o segundo passo de bebê, que é eliminar as dívidas, tá? O que mais que ele fala aqui? E aí ele fala o seguinte, olha, tenho um método infalível, mas muito difícil para sair das dívidas. Ele não falha, mas ele é difícil. É muito difícil, mas vale a pena. Este passo requer mais esforço, mais sacrifício e é aqui que todos os seus amigos e parentes falidos vão fazer chacota de você ou se juntarão a você. Porque sempre que a gente anda contra a maré, a gente sempre causa um desconforto em quem anda com a gente. Ou a pessoa te respeita, te apoia e às vezes até se inspira em fazer como você, ou vai caçoar. É normal, tá bom? Totalmente normal, tá? E aí ele fala uma frase aqui do Albert Einstein que diz assim: grandes espíritos sempre enfrentaram violenta oposição de mentes medíocres, porque todo mundo sempre tem que estar nivelado. Se você toma uma posição, uma atitude de sair dessa situação, desse limbo infernal, gente, porque é um inferno dívida. Dívida é um inferno. Eu contei pra vocês semana passada sobre a minha viagem, né? E a gente meio que suspendeu mesmo a nossa viagem. Por quê? Porque a gente tem que acontecer algo antes para essa viagem acontecer. A gente não vai fazer as coisas mais na loucura para depois padecer. Eu quero ter paz, eu quero fazer as coisas com tranquilidade, sabe? Então, isso eu acredito que é um entendimento mesmo da palavra, daquilo que a gente tem partilhado aqui e o Espírito Santo, sabe? Porque viver endividado não é de Deus. Isso é espírito desse mundo, esse espírito caído que quer ver a gente derrotado, triste. Meu marido mandou um vídeo hoje, até vou aproveitar para compartilhar com vocês, né? De uma moça contando que o marido dela é viciado em jogo, nas apostas, né? E foi difícil, eles tentaram ajudar no começo, mas muita propaganda, né? E até o apelo era justamente por isso, porque por causa da Copa, né? Fica aparecendo propaganda dessas casas de aposta. E eu sei que ele tinha 1 milhão em dívida e aí ele ficou tão desesperado que atentou contra si mesmo, né? E infelizmente morreu. Então é muito sério. É muito sério, muito sério. E a gente vive assim, falam, né, 80% de endividados no Brasil, mas é mais, gente. No Crown é mais. O estudo mostra lá, vou ver se eu acho aqui. Acho que é 92% de endividados. Gente, isso é um absurdo. Como que a gente vive num país rico desse, mas infelizmente falta o quê? O aprendizado e a busca das pessoas. As pessoas, não sei, parece que ficam amortizadas, ficam paralisadas, ficam embriagadas, que não cai, não tem um senso de urgência, sabe? Não sei, sinceramente eu não sei. Depois eu vejo aqui e falo pra vocês, tá? Mas glória a Deus que vocês estão aqui. E eu fico tão feliz, sabe? Eu compartilhei hoje, né? Tenho recebido mensagens, tem até lá no meu YouTube também. E eu fico feliz porque nós não somos muitos aqui. E eu não tô, de coração não estou preocupada com quantidade. Se eu conseguir ajudar uma pessoa a despertar, e enquanto eu estou servindo, eu estou aprendendo. Enquanto eu estou servindo, eu estou aprendendo e estou saindo da cilada também. Porque essa coisa é cíclica, esse sistema quer pegar a gente... tadinho, um pouquinho distraída, quer pegar a gente, sabe? E a gente tem que estar atento e esperto e não se deixando levar pelo sistema. O sistema quer nos carregar, o sistema quer que a gente seja endividado, que a gente seja
Não seja sóbrio, como o Senhor quer que sejamos. Não quer que tenhamos domínio próprio, como o Senhor quer que tenhamos, entendeu? Tá? Então, segundo passo do bebê, comece a bola de neve da dívida. Não é complicado, mas pode ser difícil, ele já avisa. Já discutimos que a finança pessoal é 80% comportamental e 20% intelectual. Não é razão, né? É muito do comportamento, tá? O método da bola de neve da dívida exige que você liste todas as suas dívidas, do menor para o maior, saldo de compensação. Você vai pegar as suas dívidas, vai listar e vai pegar da menor para maior, tá? Liste todas, exceto a da casa. Então, se você tem casa financiada, essa não. Essa você deixa de lado, mas essas outras você lista todas, tá? Chegamos a ela em outro passo, que é o da casa, tá? Liste todas as suas dívidas, até mesmo os empréstimos da mamãe, do papai ou contas médicas sem juros. Porque nos Estados Unidos eles têm isso, né? Eles parcelam dívida de procedimento médico, essas coisas, tá? Então, a gente vai listar quais? Todas, menos a da casa, todas, tá? Da menor para maior, tá bom? Deixa eu só beber uma aguinha que tô com sede. Esqueci de trazer o copo. Então, você precisa... E aí ele fala o seguinte, por que da menor para maior? Porque a gente precisa de motivação. Então, quando você faz a listagem da menor para maior e você começa a trabalhar na menor e eliminando essas menores, isso vai te dando mais gás para você continuar com as maiores. É igual a dieta do ovo. Quem já fez aqui dieta do ovo? Dieta do ovo é uma maravilha para você perder uns 2, 3 quilos. Você come ovo lá 3, 4 dias, uma semana, 5 dias, e aí você seca muito rápido. Perde até vontade de comer doce, muda o paladar, é até bom. É meio que um detox, né? Pra dar aquele gás, sabe? Então deu aquele gás, você emagreceu, você tem vontade de manter aquele esforço, né, de trabalho. Deixa eu ver o que a Cláudia falou. Hoje eu acordei com uma vontade de gritar de tanta alegria das coisas que Deus está me proporcionando aprender. E tudo tem começado aqui nas lives. Glória a Deus, aleluia, Eclésia. É isso. Você começa a sentir que tem uma luz no fim do túnel. Você começa a ver que tem solução, que não é... O que faltou foi um entendimento. Mas a partir do entendimento, a verdade liberta, né? A gente entende, eu vou mudar isso. Gente, eu fiz 13 meses de orçamento. Nunca na minha vida. Você vê, esse negócio da viagem foi uma decisão minha e do meu marido, mas quem deu a palavra final, assim, com relação ao nosso orçamento, fui eu. Eu falei, não, na situação hoje não dá pra gente fazer. Então tudo bem. E não é quer dizer que a gente não vai fazer. Eu acredito que a gente vai fazer essa viagem. Mas a gente vai fazer numa situação adequada para fazer. Não na loucura, né? Então, eu fico feliz, glória a Deus por isso, porque isso, Eclésia, não é para parar em você. Quando eu fiz o Crown lá atrás, a primeira vez que eu ouvi falar sobre finanças bíblicas, foi logo depois que eu casei, tinha uns 2003, 2004. Tinha um pessoal na minha igreja, a Márcia, me ajudou demais, ela falou, Crisinha, ela me chamava de Crisinha, Crisinha, você é organizada? Gente, era um fuá, eu era doida. Totalmente maluca. Eu lembro que tinha olerite na época, ainda eu trabalhava, né? E era tudo uma zona. Meu marido era tudo organizado, era tudo uma bagunça. E ali eu comecei a aprender, em 2004. E eu entendo isso, sabe? Que a gente precisa partilhar. A gente precisa entregar. E a igreja, principalmente a igreja, precisa muito. E eu entendo que isso aqui, né? É um ministério sem porta, né? Sem fronteira. Isso aqui pode alcançar pessoas, vai ficar gravado no YouTube. Então, até que acho que tá atrasada minhas lives lá pra colocar no YouTube, tá, gente? Desculpa, é que eu tava na correria aqui. Mas vai ficar. E essa palavra, ela não tem tempo. Ela vale pra agora, vale daqui 10 anos, vale daqui 20 anos, eu sei, né? Mas o objetivo é esse, é partilhar para que você cresça, para que você avance, para que você viva aquilo que Deus quer. Que é a palavra dele, né? Sejamos livres, tá? Tudo bem, gente.
Eu vou ler um outro testemunho aqui, tá? Do livro que eu acho que é importante para partilhar com vocês. Então eu vou ler aqui, ó. É engraçado pensar que no começo nem percebi que tínhamos um problema, mas comecei a ouvir o Dave na rádio e ler a transformação total do seu dinheiro e fiquei assustado. Percebemos que estávamos em um acidente ou uma demissão de perdermos tudo o que tínhamos. Sim, simplesmente havíamos ganhado muito dinheiro para ter dívidas de 6 dígitos, sem incluir nossa casa. Tudo começou depois que nos formamos. Atolados em 60 mil em dívidas de empréstimos estudantis, fizemos o que era normal. Compramos uma casa, 2 carros novos, assumimos mais 35 mil em dívidas de cartão de crédito. Simplesmente não nos importávamos, não queríamos a aprovação de ninguém ou comprar um monte de coisas diversas ao longo do tempo. Só não nos importávamos. Foi o orçamento que nos permitiu um diálogo que nunca havíamos tido antes. Quando vimos que poderíamos saldar muitas dívidas em um período de tempo relativamente curto, em vez de 10 a 20 anos que originalmente pensávamos que levaria, uma grande quantidade de estresse foi subitamente tirada da Amanda, que era a esposa, né? Os 35 meses trabalhando na bola de neve da dívida foram os mais difíceis, mas nunca vacilamos. Sim, recebemos visitas do Murphy, lembra que a gente falou da lei de Murphy, né? Um bebê, além de uma cirurgia nas costas da Amanda, entre outras emergências, mas conseguimos. Na verdade, atingimos nosso objetivo de nos tornarmos livres das dívidas. Vendemos nosso Jeep Liberty novinho em folha, a Amanda adorava aquele Jeep, e compramos um modelo de 91 bem conservado. A Amanda assumiu um turno extra no trabalho e eu assumi tarefas extras em casa para compensar. Reduzimos consideravelmente nosso estilo de vida e as pessoas fizeram chacota de nós. Isso nos mostrou que estávamos no caminho certo. Sabíamos que não poderíamos nos livrar da dívida da mesma forma que entramos nela. Todo o nosso paradigma mudou. Durante os 6 anos de casado, sempre tivemos dívidas. Ainda não tivemos uma grande discussão sobre dinheiro desde que iniciamos esse plano. Sabemos que podemos fazer o que quisermos em pouco tempo. Literalmente, transformamos nossa família, tudo porque nos importamos e nos importamos o suficiente para fazermos algo a respeito. Então, não é uma coisa simples, rápida. Veja, uma dívida de 6 dígitos, a gente está falando de mais de 100 mil. É muito dinheiro, né? Mas conseguiram eliminar isso em 35 meses. Então, menos de 12, 24, 3 anos, né? 3 aninhos aí, com foco em resolver um problema. É isso que a gente precisa, sabe, gente? É foco. Não é tudo que aparece, não é toda a sugestão, é todo o passeio, não. Eu tenho um foco. O meu foco é esse, eu vou atender isso, pronto, acabou. Tá? E aí ele conta o caso de uma senhora que levou sua planilha da bola de neve da dívida para a copiadora local e ampliou para um tamanho enorme. Então ela pregou essa enorme bola de neve da dívida na geladeira. Cada vez que pagava uma dívida, ela riscava, e deve ter sido gostoso, né? Ela riscava com uma grande linha vermelha, liquidada de uma vez por todas. Então, é isso, sabe? De gestão à vista, eu já falei isso em outras lives, né? Colocar ali pra gente estar olhando, a gente precisa contemplar as vitórias, né? Os objetivos, os alvos. Deus, ele quer fazer. E para Deus, gente, não é difícil, não é. Mas tem a nossa parte e tudo que isso exige do nosso crescimento, né? Deixa eu ver. Depois de listar as dívidas das menores para as maiores, pague a parcela mínima para manter todas as dívidas em dia, exceto a menor. Então, vocês entendem? Eu tenho parcelados lá, né? Eu vou pegar a menor e vou me esforçar para quitar menor, mas eu não vou deixar de pagar as parcelas das outras. Não vou. Eu vou continuar pagando parcelados, mas aquela menor eu vou colocar uma meta de liquidar, tá? E aí, como que eu vou fazer isso, né? Deixa eu ver aqui. Olha, ele fala aqui que o importante é o foco. Então, a intensidade com foco fará com que você sinta o cheiro de queimado e logo verá um incêndio real. Então, ele fala aqui, ele faz uma analogia com incêndio, né, que começa com, às vezes, uma fagulhinha.
mas essa fagulha, ela toma conta. Da mesma forma, você começa com uma pequena dívida, mas aquela pequena dívida vai incendiar o seu coração, é igual a dieta do ovo, vai incendiar o seu coração, o foco, a determinação para você quitar a segunda e quitar a terceira e assim por diante, tá bom? Aí ele fala aqui de um versículo. Lembra que eu falei para vocês, né, que o Dave o livro não é tido como um livro cristão, tá? Esse aqui, ó, Transformação Total do Seu Dinheiro, Dave Ramsey. Mas ele é crente. E aí ele conta um versículo que fala assim, Provérbios 6, de 1 a 5. Diz assim: Filho meu, se assinaste fiança é a linguagem bíblica para dívida, liberta-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Vocês já viram gazela em Discovery Animal? Eu nem sei já como que chama esses canais, gente. Faz tempo que eu nem vejo, né? Mas Discovery Channel, vocês já viram gazela? Gazela fica paradinha assim. Aí tá vindo ali uma chita, por exemplo, que vai sorrateiramente naquele de felino, né? Aquele passo. E a gazela tá ali, às vezes bebendo água. Ela percebe. Ela fica paralisada e ela não fica lá, não. Ela, ó. E aí quem tá junto corre também. Porque às vezes elas estão em grupo, né? E ó, vai embora. Então aqui tá falando que se você assinou fiança, se eu, Cristiane, assinei fiança, quer dizer, eu fiz dívida, que eu tenho que me libertar como a gazela da mão do caçador. Eu tenho que correr, eu tenho que fazer um esforço, eu não vou ficar ali presa. Eu não quero mais ser escrava de que eu peguei dinheiro emprestado. Eu quero ser livre. Jesus pagou um preço pela minha vida. Eu sou muito preciosa para viver debaixo dessa escravidão. Eu tenho que correr como a gazela foge do seu caçador. Tá? O principal caçador da gazela é o mamífero mais rápido em solo seco. Mas a gazela vence quase todas as vezes. Então, quer dizer, ela é uma presa fácil. Olha que coisa linda. Olha como é a palavra de Deus, a linguagem, né? Porque aqui é como se fosse uma símile, né? Ele usa o texto poético para fazer uma comparação. A gazela, o principal caçador da gazela é o mamífero mais rápido em solo seco. Mas a gazela vence quase todas as vezes. Oh, aleluia, Jesus. Da mesma forma, a maneira de se livrar da dívida é manobrar o inimigo, é fugir para salvar sua vida. Então, fuja. Veja isso como uma fuga para sair das garras da dívida. Ah, eu fiquei até... É bonito o texto, né? No entanto, se está procurando um esquema para enriquecimento rápido ou alguma teoria intelectual, em vez de sacrifício, trabalho duro e foco total, damos a elas uma classificação realmente baixa na escala da gazela e uma baixa probabilidade de se tornarem livres das dívidas. Então, gente, não tem atalho. Não tem atalho. É trabalho duro, foco, trabalhando em conjunto, orando, comunhão com o marido. Eu tenho falado isso várias vezes. Nós não somos nada. Não adianta, um quer comprar bicicleta e o outro quer viajar. O compromisso de um só, compromisso do casamento, compromisso da aliança, não é contrato, é aliança. Estamos caminhando em prol da mesma coisa, estamos caminhando em prol do mesmo objetivo. E a gente vai trabalhar para isso. Quando eu contei para vocês da minha casa, quando eu morava lá em Santo André, que nós quitamos uma casa de 30 anos em 3 anos, foi isso aqui que a gente viveu. A gente viveu o quê? Compromisso, objetivo de aliança. A gente abriu mão de muita coisa. Claro, a gente não sacrificou a vida das meninas em prol disso. A gente ia no parquinho, a gente saía com elas, passeava, mas com objetivo. E aí, para fazer isso, a gente tinha que dar um jeito. Eu não fui trabalhar para ajudar a pagar. Eu continuei em casa, administrando a casa, com muito menos recursos do que eu tenho hoje, entendimento. Eu acho que faltava muito mais entendimento do que recurso. Eu acho que até tinha mais recurso, mas não tinha entendimento, né? Mas ainda assim, nós quitamos uma dívida do 10% do tempo.
entendeu? Então, eu falo de cátedra, funciona, tá? O que é importante também, nunca mais vou pedir emprestado. Isso aqui, gente, até conversei com uma amiga minha um dia desse, que fez o Crown com a gente, e Deus fez uma revolução, está fazendo uma revolução na vida desse casal, até ela estava aqui, várias lives da Samara estava aqui com a gente, e ela me contou um negócio lá, e assim, veio uma sugestão na cabeça do marido dela, vamos pegar dinheiro no banco, eu já falei pra ela, eu vou puxar a orelha dele. Não pode. Tem que ser uma coisa dentro do nosso coração. Eu não peço emprestado. Por quê? Vocês lembram do versículo? Quem toma dinheiro emprestado se torna escravo de quem empresta. Jesus pagou um preço alto. A gente não pode se colocar de novo nessa praga no inferno, tá? Assim que você fizer essa afirmação, haverá um teste. Quando você falar, eu não pego meu dinheiro emprestado, você vai ser testado. Confia em mim. A embreagem do seu carro vai quebrar. Seu filho vai precisar de aparelho. Jesus não vai, não. Em nome de Jesus, não vai. A embreagem, deixa eu ver o que mais. Seu filho, não. É quase como se Deus quisesse ver se você é realmente intenso como uma gazela. Nesse ponto, você está pronto para uma plastectomia. É porque que é plastectomia? Cirurgia plástica para cortar seus cartões de crédito. Muitas vezes me perguntam, Dave, devo cortar meus cartões agora ou quando pagá-los? Corte-os agora. Porque o Dave Ramsey é contra o uso de cartões de crédito, né? A gente já falou disso antes. A minha opinião, preciso passar minha opinião. Eu uso o cartão de crédito, gosto dos benefícios que o cartão de crédito me dá, sala VIP em aeroporto, essas coisas. Mas nós nunca pagamos o mínimo. Nós sempre pagamos o total. Sempre. E tem que administrar o orçamento, né, gente? Tem que administrar o orçamento. Administrando bem o orçamento, não tem porquê a gente ficar doido com cartão. Agora, verdade tem gente que não consegue ter cartão de crédito. Vai extrapolar o cartão de crédito. Não tem... Então, se não tem esse controle, talvez seja o caso de tirar, ficar um tempo só usando dinheiro ou débito e Pix, né? E depois pedir a direção de Deus, uma reintrodução, né, do uso do cartão de crédito, tá? Mas a orientação que eu sempre tive no meu coração é sempre pagar o total, não pagar o mínimo, né? Porque o juro de cartão é absurdo, né? Não se colocar debaixo dessa escravidão também. E ser radical, gente. Esse é o momento da liquidação de dívida, a gente precisa ser radical. Como? Se você tem coisa a mais na sua casa, você vai vender, você vai fazer bazar, você vai, sei lá. Mas você quer eliminar a dívida de verdade? Tudo que é excesso na sua casa, você vai dar um jeito. Porque tudo que você emparar, o que é caro numa casa? O que é caro numa casa, numa vida, numa família? Aquilo que a gente não usa. Tudo que a gente não usa é caro. Por quê? Tá ocupando espaço, pegando poeira, tá deixando de fazer o dinheiro circular. Então a gente tem que fazer o dinheiro circular. Como? Vende, tá? Então ele fala aqui, ó, que ele presenciou vários heróis em todo o país se livrando das dívidas com a intensidade de gazela, e tenha isso na sua mente, tá? Esse versículo que eu citei aqui. Depois anota bonitinho, ó, Provérbios 6, de 1 a 5. Filho meu, se assinaste fiança ou fez dívida, liberta-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Corra, tá? Então vou ler aqui, ó. Já presenciei vários heróis em todo o país se livrando das dívidas com a intensidade de gazela. E acredite, eu os vi vender coisas. Uma senhora vendeu 350 peixes dourados do seu lago a $1 cada. Homens venderam suas Harleys, barcos, coleções de facas ou cartões de beisebol. As mulheres venderam coisas preciosas, como antiguidades que não fossem herança de família. Mantenha as heranças porque você não pode recuperá-las. Ou um carro que julgavam não ser necessário para viver nessa terra. Se você tem um carro ou um barco que não pode pagar em 18 a 20 meses, venda-o. Tá? Então, é excesso? Vende.
dá um fim, mas faça esse dinheiro circular, tá? Uma outra forma também de você zerar a dívida, como que é? Você ganhar mais dinheiro, tá? Então, se o seu orçamento for muito apertado para que a bola de neve da dívida comece a rolar, você precisa fazer algo para aumentar a renda. Então, da mesma forma, trabalhar horas extras pode fazer a renda crescer a fim de aumentar a velocidade de pagamento da dívida. Não gosto da ideia de trabalhar 100 horas por semana, mas às vezes situações extremas exigem soluções extremas, tá? Então ele conta que um dia ele foi comprar pizza. Eu vou resumir para vocês. Ele foi comprar pizza e aí vinha um cara com uma pilha de pizzas indo pro carro e o viu. E sorriu para ele e falou: "Ah, Dave, eu tô aqui por sua causa." Ele falou: "Mas por quê?" "Porque eu estou na bola de neve da dívida. Então eu trabalho de dia e à noite eu sou entregador de pizza para conseguir eliminar a dívida." Vocês entendem, gente? Então o trabalho não é vergonha nenhuma. Uber, eu não sei, vender coisa na sua casa, né? Às vezes na vizinhança, vender brigadeiro, vender bolo de pote, vender gelinho, tantas coisas, coisa barata que a gente faz, né? Você compra os insumos, comida dá muita, a receita é muito boa, tudo que de comida, né? Olha, se eu fosse motorista de Uber, o que eu faria? Eu faria brigadeiros gourmet e venderia quando eu fosse entregar as pessoas. Já aconteceu isso. Eu peguei uma vez com um moço que estava noivo. A noiva fazia os brigadeiros e eu comprei e tava bom. E sabe com o que a pessoa ia ganhar dinheiro, gente? Com o brigadeiro, não com o Uber. Ela ia ganhar dinheiro com o Uber e ia ganhar dinheiro com o brigadeiro. Aqui, a Elizabeth. Aqui estamos assim, Cris. Meu esposo está trabalhando CLT de dia, entregador de aplicativo. Claro! Que bênção, Elizabeth. É isso! Quando a gente estava passando por essa questão de pagar a casa em 3 anos, eu também fazia bolo de pote, vendia, cheguei a vender também ovo de Páscoa. Gente, a minha sogra, eu não sei se eu já contei isso aqui, mas foi bem bonito, foi bem emocionante. Eu ainda quero escrever uma crônica desse assunto. Minha sogra era uma chocolatier, assim, de mão cheia, sabe? Muito talentosa, cozinhava muito bem. Então ela fazia pão de mel, ela tinha clientela dela, vendia pra loja, né? Pessoas iam na casa dela pegar encomenda, fazer pão de mel. O melhor pão de mel da vida era da minha sogra, que ela morreu em 2020. E quando ela morreu, meu sogro foi arrumar as coisas no guarda-roupa, achou acho que 21 mil reais nas bolsas, gente. Separado em cada bolsa tinha um dinheiro lá. Ele achou aquilo, chamou meu marido e as irmãs e falou: "Olha, eu tava mexendo nas bolsas da sua mãe e encontrei esse dinheiro, eu queria dividir entre vocês 3. Quer dizer, né? Até depois que morreu, deixou um legado, né? Quer dizer, é bonito isso, né, gente? Então a gente não tem que ter vergonha, não, de trabalhar. A pastora Mariana tá aqui. Tudo bem, pastora? Quando a minha avó faleceu, eu tinha muito dinheiro guardado também, que graça. Dinheiro que ela juntou vendendo Avon, tá vendo? Então trabalhar não tem vergonha nenhuma. Trabalhar é bênção de Deus e Deus dá estratégia. Eu já contei aqui pra vocês nas lives do Livro Verde, que estão lá no meu canal, e o menino, como que ele chamava, gente? Eu não lembro o nome do menino. Era um nome hebraico. Isaac. E aí o Isaac... Não foi esse caso do Isaac, não. É outro caso.
Tinha um rapaz que estava desesperado, estava sem dinheiro, não sabia o que fazer, precisava montar um negócio para ganhar dinheiro, ia caminhar orando, o Senhor me dá entendimento que o Senhor quer me dar um negócio, me abençoa, me ajuda, me tira desse buraco, tava um buraco. E aí Deus começou a falar com ele. E aí Deus falou o quê? Começa a fazer jardinagem, isso lá nos Estados Unidos, né? Começa a oferecer jardinagem, vai com o que você tem e vai, eu sei que tinha um negócio super próspero. Não passava sufoco. Mas por quê? Pediu a direção de Deus. Então vender coisa, não tem vergonha nenhuma com isso não. É bênção, né? Trabalhar. Você quer... Eu vejo assim, né, gente? Deus dá um objetivo pra gente. Eu não quero ter dívida porque não é de Deus. Senhor, me dá um caminho. Eu quero. E trabalhar sempre é bom. Sempre é bênção. E Deus dá. E eu tô falando aqui pra vocês, se eu tivesse trabalhado de Uber, eu ia ganhar dinheiro com brigadeiro. Tem uma confeitaria aqui na minha cidade, a pastora Mariana deve conhecer, a Maria Bolacha. Menina, um dia a gente foi ver um negócio de uns móveis, a dona da marcenaria tava lá com uma bandeja de brigadeiro pra gente. Eu fiquei me segurando, né? Eu comi um, mas a minha vontade era comer mais. O restante eu peguei, ela falou pra eu levar pras meninas, né? Eu trouxe pras meninas de presente. Mas, gente, que delícia! E uma facada! Acho que é R$8 cada brigadeiro. Mas é bom. Se eu fosse Uber, eu fazia isso. Fazer brigadeiro, você não tem interesse, é bem bonitinho, embalado, né? Higienizado. O carro tem que casar também, o carro tem que estar limpinho, o carro tem que ser convidativo, você tem que ser uma pessoa agradável. É muito difícil uma pessoa recusar comprar. Ia ganhar dinheiro com brigadeiro, não ia ganhar dinheiro com Uber. Então Deus dá estratégia, né? Deus dá a solução, Ele dá. Então, um adendo que a gente tá acabando aqui. Se você tá lá na bola de neve da dívida, para sair da dívida, mas aconteceu alguma coisa, você teve que usar o seu fundo de emergência, o fundo de emergência é o da aula passada, certo? Você tem o fundo de emergência, a gente colocou aqui que é R$1.000, né? Levantou os R$1.000, mas você precisou usar esse dinheiro. Você para a bola de neve da dívida, repõe o fundo de emergência, repousa o fundo rápido, repousa o fundo de emergência, retorna para a bola de neve da dívida, tá bom? Então é isso. A gente terminou hoje o capítulo 7, tá? Desse livro aqui, do Dave Ramsey. A transformação total do seu dinheiro. Lembrando que Dave Ramsey é cristão, é crente, mas esse livro aqui é um livro secular, mas sempre ele fala de versículo, tá bom? Então é isso. Alguém tem alguma dúvida? Como anda o orçamento? Vocês estão fazendo? Estamos firmes aqui no orçamento. Eu tô muito... Gente, tô com calor, tá? É perimenopausa, vocês não reparem, não. Mas está sendo muito bom, graças a Deus, andando debaixo da orientação do Senhor. As meninas estão aprendendo também, Isabela está aprendendo também, tá uma graça, uma bênção, minha filha. Vai sair o livrinho dela novo agora. E ela já falou pra mim, não, mas eu tô juntando dinheiro, ela queria um evento da Zion. Aí ela, não, mas eu pago, eu parcelo, eu pago vocês, mas desistiu, não vai mais. Eclésia tá firme no orçamento, glória a Deus, tem que continuar firme. É daí, e você vai ver, Eclésia, as coisas caminhando, Deus movendo, Deus abrindo portas, mas não adianta, a gente não pode colocar tudo na conta de Deus. Deus vai fazer a parte dele, mas a gente precisa fazer a nossa parte. E a gente fazendo a nossa parte, Deus abre caminho. Elizabeth, graças a Deus, essa semana meu esposo decidiu cancelar todos os nossos cartões de crédito. Glória a Deus. Né? Melhor. É melhor. A gente tem só um. E assim, gente, ó, vou dar o meu testemunho aqui, tá? Hoje é dia 29, né? Tem orçamento. A gente tem uma dívida. Uma. Mas eu creio que tá chegando um dia que a gente vai quitar essa dívida.
e eu tenho o meu orçamento, né? E aí, quando quitar essa dívida, aí meu orçamento vai aumentar razoavelmente, aí eu vou poder guardar. E aí, as viagens que a gente faz vai entrar dentro dessa economia mensal do orçamento. Mas, hoje é dia 29. Eu só posso gastar agora. Não faltou, meu orçamento tá na risca ali. Mas só quarta-feira, que aí quando vira o mês, aí começa o orçamento de junho, né? Julho. Mas eu queria falar pra vocês, gente. Eu tô fazendo a comida, tem comida, tá tudo bem. Porque eu pus um compromisso. Se fosse antes, eu ia pegar, mas eu tô com vontade de comer tal coisa. Não, a gente vai comer o que a gente tem no freezer. E é coisa boa. E hoje mesmo fiz o almoço, já tirei a carne de amanhã, já tá cortada, já tá só para fazer amanhã, coisa boa. Sabe? Então, eu vejo assim, a administração vai afinando, vai melhorando, vai aprimorando. Deus vai guiando, Deus vai dando estratégia, Deus vai dando entendimento, né? Mas isso é uma coisa que Deus deu capacidade pra gente, né? Então, eu vejo. E eu creio que eu ainda vou ter um orçamento 5 vezes maior do que eu tenho hoje. E não é pra mim, é pra obra, sabe? O X é o que eu preciso para viver com tranquilidade de X, amém. Mas o restante vai para a obra. Porque a obra, eu fico pensando, meu Deus, as igrejas estarem abertas hoje no país que tem 92% de pessoas endividadas é só milagre de Deus. É só um milagre. Porque se as pessoas estão endividadas, 92%, então dentro da igreja também são 92% que estão endividadas, né? Carla, estou empenhada também. Apesar de nunca ter deixado de pagar tudo em dia, sinto que devo melhorar porque nunca reservamos nada mensalmente. Então, você começa a afinar quando você faz o orçamento, Carla. Você começa a perceber. Por exemplo, eu sempre fui muito, como eu educo as meninas em casa, né? Eu sempre fui muito assim, de Amazon, R$ 500 de livro por mês. Quando eu ia migrar, talvez até vocês compraram alguns livros meus, né? Porque eu ia migrar, né? Aí o que eu fiz? Comecei a vender meus livros. Vendi um monte. Um monte. As minhas gramáticas praticamente consegui recomprar todas, né? Porque eu preciso pro meu trabalho, mas muita coisa eu vendi. Literatura, muita coisa eu vendi. Isso que aconteceu? Nada. Não me fez falta nenhuma. Aqueles livros que eu tinha vendido. Não fez falta. Então, quer dizer, eu fiquei pensando, por quê? Por que esse tanto de livro? Eu tô lendo? Eu vou ter tempo de ler? Não. Então, por que eu vou comprar? Mas eu era assim, né? Porque eu pensava, não gasto dinheiro com escola. Então eu vou comprar livro, vou comprar. Não. É questão da mordomia, né? Que depois desse livro, quando a gente terminar esse livro, a gente vai usar o outro azulzinho que tá ali atrás. O azulzinho é sobre mordomia. Aí, filha, é bomba, tiro e canhão. Aí é aquilo que a gente nunca ouviu. E eu sinto isso, sabe? Eu sinto que eu preciso falar sobre esse livro. Por quê? Porque a gente não... Enquanto a gente não tem a real consciência de que aquele dinheiro não é nosso. Nós somos meros administradores, governantas, né? Aqui acho que hoje só tem mulher. Nós somos governantas do Senhor. Não é nosso. Então, se não é nosso, eu preciso, se é do Senhor, eu preciso cuidar do que é dele. E multiplicar o que é dele. Não é? Então a gente vai chegar lá. Então a gente tá fazendo o quê? A gente tá arrumando a casa. Desde da playlist lá do livrinho verde para agora, a gente tá alinhando, ajustando a casa, colocando a casa em ordem. Para quando a gente for aprender sobre mordomia, aí, meninas, aí vai ser testemunha atrás de... Eu creio nisso. Eu vou ver a glória de Deus na minha vida e na de vocês. Eu tenho certeza. Por quê? Porque a palavra de Deus não tem como, né? Não tem como. Não tem como. Tá bom? Então, meninas, eu acho que é isso por hoje, tá? Eu já vou colocar a live aí no feed. Me perdoem porque eu não atualizei o YouTube. Realmente, semana passada foi muito corrido aqui. Mas eu vou atualizar. Acho que são a live de hoje e 2 para trás, né? Eu vou colocar lá no Finanças Bíblicas lá no YouTube, tá bom? Então é isso, ó. Semana que vem, capítulo 8, se Deus quiser. Termine o fundo de emergência, chute o Murphy para escanteio, tá?
É o título do capítulo 8, tá bom? No mais é isso. Mais uma pergunta. Nem falei muito hoje, foi bem direto, né? Não? Então tá bom. Deus abençoe vocês, fiquem firmes. Qualquer dúvida pode me mandar aqui. Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu vou pesquisar, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês. Eu tô muito feliz pelo feedback que eu tô recebendo. E eu creio, eu falo isso com convicção, de que o melhor ainda tá por vir. Deus tem o melhor ainda para as nossas vidas, tá bom? Então, beijo no coração. Fiquem com Deus. Até semana que vem, se Deus quiser. E semana que vem vai ter a promoção dos livros. Então, vocês estão aqui, fiquem atentas, tá? Semana que vem eu vou abrir. Porque acaba a promoção do curso de narração essa semana, do de fundamentos. Semana que vem a gente abre dos livros, tá bom? E lançamento do Linguagem Clássica 7. Então, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Até semana que vem.